Olá pessoal, vamos falar sobre a Lei Geral do Comportamento dos Gases. Vamos nos perguntar então o que são os gases. Os gases eles têm um comportamento com relação à sua pressão, volume e temperatura. Então nós temos a questão da temperatura constante, não importando se ela vai para a relação de muito quente ou muito frio. Nesse caso, se a temperatura é constante, então ocorre uma variação entre a pressão e o volume. Nesse caso, nós temos a primeira representação da Lei Geral dos Gases, que é a Lei de Boyle, onde é dito que é isotérmica. No caso, a temperatura é constante, onde iso quer dizer mesma, térmica, temperatura. Nesse caso, teremos que a pressão 1 vezes o volume 1 será igual à pressão 2 vezes o volume 2, ou, no caso, a pressão inicial vezes o volume inicial será igual à pressão final vezes o volume final, tendo relação de que somente ocorre a variação entre a pressão e o volume. A outra representação da Lei Geral dos Gases está quando o volume é constante. Nesse caso, nós temos uma variação entre a pressão e a temperatura. Nesse caso, nós temos a representação da Lei de Lussach, onde os gases eles têm um comportamento isovolumétrico. No caso, iso, mesmo, volume. No caso, o volume constante. Teremos, então, a representação matemática em que P1 dividido por T1 será igual a P2 dividido por T2, ou, no caso, a pressão inicial dividida pela temperatura inicial será igual a pressão final dividido pela temperatura final. O terceiro comportamento da Lei Geral dos Gases está em sua pressão constante. Logo, teremos uma variação da relação do volume com a temperatura. Nisso, nós temos representado a Lei de Charles, onde é dito que o comportamento da Lei Geral dos Gases é isobárico. No caso, iso, mesmo, bárico, pressão. No caso, pressão constante. Teremos que V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Isto é, o volume inicial dividido pela temperatura inicial será igual ao volume final dividido pela temperatura final. Então, vamos para um exercício de fixação. Considere dois balões infláveis de propaganda fabricados com tecido de poliéster inextensível. Um dos balões tem iluminação interna feita com uma lâmpada incandescente, que dissipa muita energia por efeito Joule, e o outro com uma lâmpada LED de baixa dissipação, se comparada à incandescente, supondo que depois de inflados com a mesma pressão, os balões sejam vedados e não tenham vazamentos. É correto afirmar que, depois de ligadas as iluminações dos dois balões, letra A, um balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna menor que a do balão com LED. Letra B, as temperaturas nos balões se manterão iguais, tendo em vista que as pressões iniciais eram idênticas. Letra C, o balão com a lâmpada incandescente terá sua temperatura interna menor que a do balão com LED. Letra D, o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão com LED. Vamos, então, fazer uma análise desse problema. Nesse caso, nós temos, então, dois balões. Um com uma lâmpada incandescente, o outro com uma lâmpada LED. Nos dados do problema, nós vemos que a pressão é a mesma nos dois balões e que eles estão vedados, ou seja, a pressão é constante.
No caso, a dúvida nesse problema é qual lâmpada produz mais calor, a incandescente ou a LED. Se olharmos um comparativo entre lâmpadas de dados expostos na internet, isso vocês podem encontrar no Google, vocês verão que a lâmpada incandescente ela produz 60 watts de energia, enquanto a LED ela trabalha com 18 watts de energia, apesar que, no problema, é nos dado a unidade em joule, mas vamos melhor visualizar em watts. Considerando que a gente compreende a energia térmica, vou deixar o card da aula de calorimetria, então nós temos o que nesse problema? Uma variação entre volume e temperatura. Nos questionando então sobre o problema, o que irá acontecer com os balões? Eles terão uma pressão interna maior, mas qual deles? Entendendo o processo da energia térmica, então, e vendo que uma lâmpada incandescente produz 60 watts de energia, enquanto a LED só 18 watts de energia, logo nós temos então que a nossa resposta é a letra D, em que o balão com a lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão com a LED. Para entenderem melhor o processo, eu deixei um short com a explicação do comportamento do espalhamento das moléculas ou partículas com relação à temperatura.